e para a comunidade como um todo. A gente fez uma atualização agora recentemente sobre os precatórios, né, no dia 24, tivemos a Assembleia, e lá a gente disse aquilo que a gente já vem dizendo. A gente estamos acompanhando o processo do precatório praticamente em tempo real, né, porque hoje nós estamos, apesar do sindicato ainda não ter sido admitido como parte no processo, apesar de já ter sido peticionado, mas nós estamos cadastrados numa plataforma que nos permite saber cada movimento que ocorre no processo, e assim a gente vem acompanhando. Os dois últimos movimentos foram muito favoráveis aos servidores, porque no primeiro movimento que aconteceu lá em junho, né, ele disse que houve uma decisão, né, em que o governo federal tinha recorrido do precatório do Campo Formoso e acabou havendo uma outra ação por parte do município que reverteu esse recurso e fez com que a 13ª turma, né, que aí é uma decisão coletiva, ela mandasse pagar o precatório do Campo Formoso. Só que essa decisão final depende do desembargador, que é o dono do processo, né, que é o responsável pelo processo. Então ainda falta uma decisão final dele, uma sentença final dele. Houve uma outra tentativa, né, da AGU, né, do governo federal, de tentar derrubar essa decisão, e novamente a turma se manifestou a favor do município de Campo Formoso e reafirmou que Campo Formoso tem legitimidade para receber o precatório e tem legitimidade para executar, e novamente mandou executar o precatório de Campo Formoso. Executar é mandar pagar. Só que a turma, ela manda o desembargador tomar essa decisão final. Então a gente está dependendo exclusivamente de uma decisão final desse desembargador. Tomando essa decisão, a luta é incluir no orçamento, que pode ser incluído de forma suplementar, né? E aí pode... Federal. Isso, federal. De forma suplementar, e aí pode ocorrer ainda no ano de 2025, ou pode ser incluído de forma normal, né, na votação da lei orçamentária no final do ano, e aí entra para 2026 de forma mais tranquila. Agora, para que isso aconteça, tem que ter a decisão desse desembargador que está à frente do processo. E não impede que nesse meio de campo haja um acordo entre município e governo federal para o recebimento. Só que aí o município tem que abrir mão de algum percentual. Hoje, presidente, esse valor dos precatórios do Fundef, hoje ele gira em torno de quanto? O valor que cabe ao município e a divisão entre servidores e município. Última atualização que a gente teve, né, quando a gente fez uma ação de solicitação do nosso reconhecimento enquanto parte do processo, 235 milhões. Desse montante, 60% para os professores que atuaram no período de vigência do Fundef, né, e os 40% para serem aplicados exclusivamente na área da educação, ou seja, não pode fazer outra coisa que não seja relacionada com manutenção e desenvolvimento da educação. Sem nenhum determinado, já que repito essa pergunta em outra oportunidade, houve um acordo entre os associados ou os filiados ao CISI para que algumas categorias que tiveram uma perda muito grande em relação a um momento específico que fossem contempladas também naquele período de greve dentro do município de Campo Formoso. Como é que está essa questão? Eles continuarão sendo também abarcados nessa decisão? Foi uma decisão de Assembleia? Como é que fica essa situação, presidente? Olha, a gente tem um norte antes e outro depois da lei federal que regulamenta a distribuição do valor do precatório. Na época, a gente não tinha referência legal e a coisa era feita sem muitos parâmetros. A lei federal, que é de 2021, ela vem estabelecer todas as regras para o pagamento, né? Então ela estabelece claramente a divisão, né? o regime de divisão. E isso entrou em confronto com algumas decisões que a gente já tinha tomado antes em Assembleia. Porque assegura todo o regime de pagamento. Ou seja, qual é o regime de pagamento? É proporcional ao tempo e à carga horária. E outra coisa, não importa o vínculo.
seja efetivo, seja contrato, seja terceirizado, tem o mesmo direito, certo? E o valor a ser recebido ele é proporcional ao tempo, né, aos anos, anos de serviço que o profissional prestou e a carga horária, se era 20 horas, se era 40 horas. Então, eu sei de gente que passou 6 meses contratados pela prefeitura e tem direito a receber esses 6 meses, né? Enquanto isso, nós temos professores que têm direito a todo o período, com 40 horas nesse período. É quem vai pegar mais dinheiro. Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, Maurício Hermógenes. Alguns assuntos aqui em pauta. Ô, presidente, outro assunto aqui que diz respeito também à categoria, aos servidores da educação, é a questão da campanha salarial. Como é que é tratado esse assunto hoje aqui dentro do município de Campo Formoso? Como é que estão os trâmites aí? Sentar para conversar com a questão municipal e também os representantes da categoria. Está tudo encaminhado? Tudo encaminhado, tudo pronto, tudo planejado, né? Nós tivemos 2 assembleias agora nesse mês de janeiro. Em ambas, a questão da campanha salarial foi tratada. E aí nós temos uma categoria única e dentro dessa categoria 2 segmentos. O segmento magistério e o segmento funcionários, né? Que é o que a gente chama de apoio administrativo. Na categoria magistério, o percentual mínimo ele já está definido, que é o piso nacional do magistério, 6,27%. Esse valor abaixo disso aí o prefeito não pode dar porque ele está contrariando a lei. E os servidores de apoio administrativo, o parâmetro mínimo é o valor do salário mínimo nacional, certo? Então, o valor do salário mínimo nacional desse ano é de 7,5%. O governo atual ele tem uma política de reajuste do salário mínimo que trabalha ali inflação mais um percentual de crescimento do PIB. Como a gente teve uma inflação aí de 4,83% e um crescimento do PIB da casa de 3,5%, então você faz um cálculo em cima desses 2 valores e chega ao mínimo nacional, 7,5%, que é o valor mínimo para os funcionários. Para além disso, nós temos alguns outros incrementos que a gente vai botar na proposta que já está aprovado em assembleia. Além do percentual de 6,27% para o professor e 7,5% para funcionários, a gente vai negociar com o prefeito, vai levar para ele a proposta de reposição de perdas, que ainda estão aí as perdas daquele período terrível de 2017 a 2020. Professores, 14,84% de perda, funcionários 5, alguma coisa, não me lembro o valor exato, de perda. Então, esses 2 percentuais a gente vai levar para a mesa de negociação também e dizer, prefeito, você tem 4 anos de mandato. Então, vamos pegar essas perdas e parcelar em 4 parcelas, né? No caso dos professores, e em 2 parcelas em caso dos funcionários, que o valor é mínimo, né? Para ver se a gente repara essas perdas direitinho. Além disso, tá no pacote insalubridade de alguns grupos dos ASS, manutenção do turnão, ampliação do vale alimentação. Para os professores, a gente vai ter, além do percentual e do pedido de reparação das perdas, a gente tem também que fechar o pedido para o cumprimento de 1/3 da carga horária desta classe, ou seja, é uma obrigação do município fazer com que o professor ele só atue das 40 horas que ele tem, 2/3 em interação com o aluno e 1/3 ele vai tirar dessa carga horária para fazer o quê? Planejamento, elaboração de atividades e tal. Que hoje, quem está na educação infantil e no ensino fundamental 1, acontece o quê? Estava tendo que parar a aula para fazer isso, porque o professor não tem tempo, porque 40 horas semanais de manhã e de tarde, aí não tem como, não tem horário. E as escolas, a maioria não funcionam o turno noturno, então não dá para fazer planejamento à noite. Então, o ideal é que esses professores eles sejam retirados da sala de aula para fazer esse 1/3 de carga horária de planejamento e elaboração de atividades. Isso está na proposta e a gente acredita que dá assim para o município conseguir fazer. Olha, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje, na primeira entrevista ao vivo, com o presidente do CISI, Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, o professor Maurício Hermógenes. Professor Maurício, nós conversamos em algumas oportunidades com a ex-secretária de Educação do Universidade de Araújo, com a atual secretária de Educação, a professora Eliane Costa, e também já ouvimos do prefeito em entrevista aqui no Jornal 98 Notícias sobre um outro assunto também concernente à área da educação, que é o concurso público.
os sindicatos têm acompanhado aí essa questão voltada para o concurso público dentro do município de Campo Formoso? Vocês têm, por parte da questão, a previsão de quando será realizado esse concurso, quantidade de vagas, só para o professor, o pessoal também do administrativo, como é que será? Olha, eu fico feliz em ouvir você rememorando que tanto o prefeito, né, quanto a ex-secretária, a quem eu parabenizo pelo excelente trabalho feito à frente da pasta nesses 4 anos, quanto também a nova secretária, a quem eu desejo toda a sorte do mundo, já conheço, já tenho uma boa relação com ela, né? Então, desses 3 personagens principais, a gente tem ouvido a disposição para fazer o concurso. O último concurso que nós tivemos foi em 2012. De lá para cá, é a primeira vez que eu vejo o município preparado para fazer um concurso público. Por quê? Porque o ano passado foi feito, né, todo um procedimento que prepara para o concurso. Foram feitas as remoções, ou seja, todo o pessoal foi realocado. E hoje o município tem um mapa de vagas bem claro, né, sem dúvidas, sem questionamentos. Né, todo mundo está onde está, bem definido, tanto professores como funcionários. Foram feitos os 124 enquadramentos, né? Esses enquadramentos foram ampliados agora, porque ficou algumas pendências de professores que estavam inaptas no momento, mas saiu uma portaria agora já concedendo, e também de funcionários, as realocações, e a gente sabe onde estão as vagas, onde estão as necessidades e onde está o maior aperto. Tem que ter concurso para professor e para funcionário, porque ambas as categorias estão necessitadas, e a rádio deve ter acompanhado. No dia 16 de janeiro nós tivemos a publicação de uma portaria com 21 aposentadorias de professor. Eu estou aqui com a relação de 25 pastas que vão ser enviadas para o IPCF essa semana já para processar a aposentadoria. Como a presidente do IPCF é uma pessoa muito agoniada, digamos assim, no bom sentido, eu tenho certeza que essas pastas não vão demorar muito tempo para sair essas aposentadorias lá. Não, e são, na grande maioria aqui, professores ou pessoal da educação. Então, está aposentando muita gente e daqui para o final do ano vai aposentar mais ainda. Então, precisa repor o quadro e o principal, IPCF. Né? A atual gestão, ela está de parabéns, né? O sindicato está aqui reconhecendo publicamente o trabalho que foi feito no IPCF. É claro que houve uma cota de sacrifício por parte do servidor, que teve que abrir mão de alguns pontos, de algumas situações, mas negociação é isso, cede de lá, ganha de cá e chega no melhor entendimento. Então, eu brinquei agora há pouco, eu estava gravando agora há pouco, e eu disse o seguinte, que o IPCF estava na UTI, foi tirado da UTI, foi para a enfermaria, e agora já saiu da enfermaria, porque a prefeitura colocou mais de 100 milhões no IPCF em 4 anos. Então é um investimento altíssimo. E eu vou brincar e dizer que o IPCF agora está em casa, se recuperando, sabe? Só que ele agora precisa de alimentação de qualidade. Ele precisa comer comida que dê sustentabilidade. Que comida é essa? Me perdoe a comparação, mas ele deve ser alimentado pelas contribuições de novos concursados. O REDA não vai resolver, porque o dinheiro vai para o INSS. O atual quadro de contratos e de terceirizados não vai resolver, porque o dinheiro vai para o INSS. Eu tenho certeza que o prefeito é um camarada inteligente, ele já provou isso, né? E ele não vai fazer um investimento tão alto no IPCF a todo. Eu acredito que essa boa vontade de caminhar para o concurso público vai ocorrer sim, né? E eu estava agora na abertura da jornada pedagógica, aproveito para parabenizar toda a equipe da Secretaria de Educação, da gestão municipal, excelente evento, né? E dizer o seguinte, que a gente olhava para a plateia, aí eu vi o quê? Um monte de gente muito capacitado, na maioria já com faculdade, já com pós-graduação, gente já partindo para o mestrado, mas ainda sem ser efetivo. Então, é uma galera muito grande que está preparadíssima e o que é melhor, distribuída pelo interior todo, preparadíssimo para assumir as vagas que estão principalmente lá no interior. Então, tem que haver esse concurso. E outra coisa, da galera efetiva, eu estava olhando assim e dizer, aquela vai se aposentar, aquela também, aquele também. Então, a gente vê na perspectiva que daqui para o final do ano, né, graças a esse trabalho de parceria entre sindicato e município, a gente vai ter aí uma grande quantidade de aposentadoria, tem que colocar mais energia, mais colaboração no IPCF e repor os quadros, até porque em Campo Formoso só pode assumir gestão escolar quem é concursado.
Até com isso eu me preocupo, porque daqui a pouco você corre o risco de não ter gente suficiente que esteja disposto a assumir os cargos de gestão escolar. Então, quando você colocar gente nova no quadro, eu faria o seguinte: eu pegaria esse pessoal mais experiente, dizia, não, a galera jovem que está chegando aí vai cuidar do serviço de sala de aula, vai dar a contribuição deles lá e vocês vão trabalhar com a sabedoria que vocês já têm. Isso que eu faria. E, para completar aqui o raciocínio, dizer, é uma bandeira de luta hoje dos sindicatos, lutar pela independência total, né, da Secretaria de Educação. A independência pedagógica ela já tem, mas aí a gente pleiteia aí a independência administrativa para que todos os processos que giram em torno dos servidores, né, de concurso, de concessão de avanços, de concessão de novos direitos, eles se encerrem dentro do âmbito da Secretaria de Educação, né, que lá tenha toda a estrutura para fazer isso, setor pessoal, setor jurídico, tudo isso, né? E a autonomia financeira, ou seja, que os recursos da educação eles sejam comandados, é claro que o prefeito sempre vai ter a palavra final, mas que eles sejam comandados pelo conselho, né, administrativo da educação, de gestão dos recursos da educação, que vão ter aí a secretária, o próprio prefeito, a competentíssima presidente do CME, né, que é a professora Leila, a competentíssima presidente do CACS, que é a professora Telvine, e outros grandes colaboradores que podem dar esse passo significativo para que a Secretaria de Educação possa tomar todas as suas decisões pedagógicas, administrativas e financeiras dentro do seu âmbito. Eu acho que está na hora de Campo Formoso dar esse passo. Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente do Sindicato dos Servidores da Educação do município de Campo Formoso, o professor Maurício Hermógenes. Pode me permitir, já que a gente retorna aqui para a entrevista ao vivo. Atenção, doutor Rádio Gustavo e as clínicas Minas Dentistas ao alcance de todos avisam que os atendimentos são realizados todos os dias. Entrevista ao vivo de hoje, a nossa primeira entrevista com o presidente do CISI, Sindicato dos Servidores em Educação do município de Campo Formoso, o professor Maurício Hermógenes.
Já falamos aqui sobre precatórios do Fundef, campanha salarial, concurso público, e agora eu quero tocar em outro assunto, presidente. Eleição para a nova diretoria do CISO. Quando acontece? E a segunda pergunta, o senhor é candidato à reeleição? Olha, em função da eleição municipal, né, a eleição do sindicato ela tem um período longo, porque ela começa os primeiros trâmites ainda em setembro e ela vai encerrar todo o procedimento ainda ali no final, no máximo até o dia 17, 15, 17, dependendo do calendário, né, 15, 17 de dezembro. Então a categoria, a eleição estava prevista para 2024, né? Só que a categoria ficou preocupada com a coincidência entre a eleição municipal, né, a eleição para vereador e prefeito, com a eleição sindical. Como nós somos funcionários da prefeitura que estava em disputa, o pessoal ficou preocupado e propuseram em assembleia que a eleição fosse adiada por um período de 1 ano, a exemplo do que já tinha acontecido na época da pandemia. Fizemos o adiamento, né? Inclusive o mandato ele terminou ontem, nós estamos hoje já com todas as providências de renovação, e a eleição ela vai acontecer ali no período de setembro a dezembro deste ano. Vai ser bom por quê? Porque você tira qualquer possibilidade de que venha acontecer uma nova coincidência de ano, né, com a eleição municipal. Essa é a vantagem. Então vai acontecer nesse período e nesse momento, hoje, eu não sou candidato. Né? A gente já deu uma contribuição muito grande aí. São dois mandatos, senhor? São 2 mandatos. Só que nos 2 mandatos teve prorrogação. Então são 8 anos. Ao final do mandato, que acontece daqui a 1 ano, eu estarei completando 8 anos de CISO. Eu acho que já é uma boa colaboração no papel do presidente. É claro que isso depende muito de diálogo, de conversa, de quem está disposto a assumir essa cadeira, mas eu digo aqui com pureza de alma que hoje, nesse momento, eu não sou candidato. É interessante dizer que quem está nesse ramo, muitas vezes não é dono da própria vontade, porque quando há um chamamento, a gente costuma atender a esse chamamento. Só que a gente precisa ainda dialogar muito, conversar muito, ter muita decisão. A família é quem é mais atingida, porque é quem mais sofre os ataques que a gente sofre quando senta nessa cadeira, quando assume essa posição. Então, assim, eu posso dizer o seguinte, que graças a Deus eu tenho o apoio da minha esposa, minhas filhas, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, são pessoas que me dão todo o apoio nas minhas decisões. Só que eles sofrem com tudo que acontece nessa caminhada. E aí a gente acaba pagando preços muito, muito altos. Não é só a ausência, não é só ter que estar pelo mundo arriscando a vida nas madrugadas, nas longas viagens de carro, né? O próprio risco de muitas vezes você contrariar interesses muito poderosos, de muitas vezes você ter que confrontar pessoas muito poderosas. Isso assusta, isso preocupa e assim, eu tenho que agradecer demais a minha família, minha esposa, né, que eu mando aqui o meu beijo, o meu abraço, minhas filhas que estão coladíssimas e o outro núcleo, né, mãe, irmãs, irmãos e essa decisão passa muito por eles, passa muito por a família, né, e é claro que a categoria, os companheiros de diretoria pesam nisso, mas a família acaba pesando mais. Ok, 12 horas e 36 minutos. Presidente, nós queremos agradecer pela sua participação conosco aqui no Jornal 98 Notícias de hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço pela essa oportunidade e só fazer uma informaçãozinha extra, né? A nossa sede aqui vizinha, em pleno funcionamento, e o nosso sonho é virar vizinho definitivo, né? Para quando tiver entrevista eu descer caminhando para cá. E a gente esse ano vai dar outro pontapé firme. E no nosso planejamento, na nossa cabeça, pelo menos a parte administrativa, a gente conclui e peço a Deus força e perseverança para que a gente se mude para ir definitivamente. Então é um sonho grande. E outra coisa, sexta-feira, dia 31, tivemos a Assembleia Anual de Prestação de Contas. Graças a Deus, fechamos o exercício com superávit, né, um valor, eu não vou dizer aqui por uma questão de segurança, mas um valor bem interessante de economia que nós fizemos no exercício, e juntando com o que a gente já tinha,
a gente hoje, o sindicato, pode dizer que financeiramente está muito bem. E é claro que não dá para a gente pegar esse dinheiro e gastar, torrar todo, né, e construir, porque a diretoria é preocupada, eu sou preocupado, porque sindicato liso, meu amigo, não vai para lugar nenhum não. E aí agradecer a todos os sócios, né, por essa imensa contribuição e por nos dar essa oportunidade. Meu boa tarde, meu muito obrigado e vamos olhar aí as redes sociais e acompanhar todas as publicações do sindicato. Ok, daqui a pouquinho então, muito obrigado. Nós conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Servidores